Aquilo que vai ser o foco da nossa lição é sobre o processo da crucificação do Senhor Jesus Cristo e também que vai encerrando com a sua morte na cruz do Calvário. Nós vemos como é que foi o processo da crucificação do Senhor Jesus, o julgamento do Senhor Jesus Cristo perante o Sinédrio. Um julgamento ferido de vários vícios, porque não era propriamente um julgamento imparcial, mas sim que se baseava em falsas acusações, inclusive as destruções de algumas afirmações do Senhor Jesus Cristo. Mas, como sabemos que o Sinédrio, o Tribunal Judaico, eles não tinham as prerrogativas de condenar uma pessoa à morte. Isso se reservava única e exclusivamente às autoridades romanas. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo foi conduzido a Pilatos, que nós vemos logo nos primeiros versículos do capítulo 15. Apesar de todas as hesitações, de Pilatos entendia que Jesus não merecia ser crucificado ou ser sentenciado à pena de morte. Até porque nós sabemos, quando uma pessoa é condenada à morte, normalmente são casos mesmo de delitos muito graves, muito penosos, que envolveria, neste caso, o réu a ser sentenciado à pena de morte. Esta é a razão pela qual Pilatos, apesar da sua crueldade, entendia que Jesus Cristo, as acusações que pendiam sobre ele, mesmo até que fossem verídicas, não merecia a pena de morte. Mas mesmo assim, com pressão das autoridades judaicas e também com a turba ululante, Pilatos, para agradar esta turba e também os líderes religiosos, acabou por sentenciar o Senhor Jesus Cristo com a pena de morte. Mas rapidamente, como nós vemos aqui no versículo 29, os que passavam por ali insultavam-no e, abanando a cabeça, diziam: olha o tal que deitava abaixo o templo e torna a construí-lo em 3 dias. Ou seja, aqui nós vemos que estavam a fazer uma interpretação abusiva, uma interpretação completamente exagerada, não do seu alcance teológico e teleológico que Jesus deu a essa afirmação, mas com o intuito de, gozar com ele, de troçar com ele. E faziam isto em tom de escárnio e de desprezo e de desconsideração em relação à figura do Filho de Deus. E depois disseram assim: desce agora da cruz e salva-te a ti mesmo. Pronto, houve aqui essas insinuações que veio concretizando nessas deturpações das palavras de Jesus. Realmente que Jesus Cristo fez essa afirmação de que ia, derrubar o templo e reconstruí-lo no 3º dia. Mas Jesus estava a falar no sentido da sua morte expiatória e, como nós vamos ver, com a ruptura total daquelas coisas do Antigo Testamento, instaurar uma nova ordem de adoração na ordem de Melquisedeque, como nós vamos ver no Epístola aos Hebreus. Mas nós vemos que não é só a multidão, não é só aqueles que passavam, que estavam a gozar com o Senhor Jesus Cristo, que faziam esta troça dele e distorciam a sua palavra, diziam: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas também nós vemos no versículo 31, também os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei troçavam de Jesus, dizendo uns para os outros: salvou os outros e não consegue salvar-se a si mesmo. Já que é o Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para vermos e acreditarmos nele. Ou seja, nós vemos aqui um outro segundo grupo que estavam a gozar com o Senhor Jesus Cristo. Se o primeiro grupo envolvia a multidão, os que viam aquele espetáculo degradante em relação ao Filho de Deus, nós vemos este segundo grupo de gozadores que, incluíam os doutores da lei, os sacerdotes, que ridicularizavam Jesus. Salvou os outros e não consegue salvar-se a si mesmo. Realmente que Jesus salvou os outros através de milagres que operava, de curas, até ressuscitar pessoas da morte. Mas eles estavam aqui a tentar o Filho de Deus para ele provar, para ele salvar a si. Já que és Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz e vermos e acreditarmos nele. Ou seja, para ver, para crer, estavam a tentar Jesus. E é preciso ter realmente muito autocontrole para não cair nessas tentações. Porque nós sabemos que às vezes
tendemos, idealizamos não fazer determinadas coisas, mas quando nós somos provocados, quando nós somos estimulados, quando nós somos irritados, nós podemos desequilibrar, nós podemos tentar mostrar e tentar, às vezes, provar as coisas, às vezes pode não resultar. Mas nós vemos o autodomínio que Jesus teve aqui para aguentar essa pressão, esta tentação, esta humilhação. E isto deve ser também um exemplo para todos nós, de sabermos controlar. Muitas vezes nós somos provocados e podemos, quando nós vamos reagir, nós sabemos quando uma pessoa é provocada, quando vai reagir, não vai reagir com sensatez. Normalmente, na generalidade das situações, as pessoas não reagem de forma moderada. A reação tende sempre a ser desproporcional. Normalmente, vai muito mais além do que aquilo. E às vezes até arrependemos por proferirmos determinadas palavras que nós não devíamos proferir porque não somos provocados. E magoamos, e às vezes magoamos muito mais, e também às vezes nem ficamos confortados com essa situação. Mas é preciso este autodomínio, autocontrole. E Jesus tinha esse autodomínio, autocontrole. Até porque se Jesus caísse nesta tentação, nem só ele não estaria salvo, como nós também não estaríamos salvos. Quer dizer, para tentar provar, e também Jesus não tem que provar nada a ninguém. Aqueles que querem ver sinais para acreditar, quer dizer, essas pessoas vão viver na ilusão. Nós sabemos que há muitos meios, cada vez mais as pessoas enfatizam de que tem que ver para crer. Aliás, havia um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Tomé, que dizia que ele tem que ver para crer. Mas a fé não é para ver para crer, porque se fosse assim, já não era fé. Nós temos que acreditar para depois ver aquilo que Deus vai operando nas nossas vidas. Mas é importante, sobretudo, este autodomínio, essa ideia de saber sofrer. Jesus está a dar-nos aqui um exemplo de saber sofrer por amor a Deus. Porque Jesus não estava a fazer a sua vontade, estava a fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, nós já não vivemos para nós. Nós temos que suportar as contradições, vexames, desprezo, injustiças, tudo o que é para salvaguardar aquilo que Deus espera de nós. A vontade de Deus é nós. Agora, se nós vamos agir pela nossa vontade, pela nossa carnalidade, obviamente que não estaríamos na vontade de Deus. Mas esses doutores da lei estavam a provocar o Senhor Jesus Cristo, deixa da cruz para nós podermos acreditar em Ti. Mas não é só isto, há ainda outro terceiro grupo que nós vemos nos finais do versículo 32. Até os 2 ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. Jesus foi ridicularizado por tudo e todos. Ele foi objeto de vexame por tudo e todos. Até aqueles que eram salteadores, eram criminosos, que estavam numa situação também de sofrimento, quer dizer, eles estavam ao mesmo tempo também a ridicularizar o Senhor Jesus Cristo, insultavam. Mas nós vemos depois, a seguir, em relação à morte de Jesus. A partir do meio-dia, toda a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde. Jesus Cristo foi apresentado, segundo os teólogos, por Pilatos às 6 da manhã, possivelmente às 6 da manhã. E depois teve crucificação às 9 da manhã. Mas antes da crucificação, Jesus passou por Via Dolorosa. Esta Via Dolorosa é o percurso que Jesus fez da cruz até ao Calvário, até Golgotá. E este percurso nós vemos que às 9 horas Jesus Cristo foi crucificado. Mas a partir do meio-dia até 3 horas, hora que Jesus Cristo morreu, houve escuridão. Houve aqui uma situação anormal que aconteceu. Diz na passagem bíblica, a partir do meio-dia, toda a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde. Mas nós vemos noutras passagens, não é só isto que aconteceu. O Evangelho segundo Marcos foi mais conciso na sua avaliação. Porque nós sabemos, não só aconteceu isto, houve relâmpagos, inclusive, houve terremotos, e houve até pessoas que ressuscitaram dos mortos. Porquê? Porque estávamos perante uma situação que não era normal. Era o Filho de Deus que estava a ser
crucificado, que estava a ser morto pelos pecadores. Mas nós vemos aqui essa situação anormal. A partir do meio-dia, a terra ficou escura até as 3 horas da tarde. Foi então que Jesus exclamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, ou traduzido, meu Deus, por que me abandonaste? Este é muito profundo, esta afirmação. Jesus está a reproduzir parcela do Salmo 22, que falava disto. Tem havido algumas especulações, algumas tentativas de procurar discernir porque que Jesus afirmou estas palavras: Deus, Deus, porque me abandonaste? E se levanta a interrogação: será que Deus Pai pode abandonar Deus Filho? Porque nós sabemos que a doutrina da Trindade é uma doutrina indivisível. Não pode ser separado. Deus Pai não pode separar de Deus Filho, nem Deus Filho pode separar de Deus Espírito Santo. Mas por que Jesus Cristo terá dito isto? Deus meu, por que me desamparaste? Para nós percebermos o contexto desta afirmação, é preciso ler o Salmo 22, que é um salmo messiânico. Porque este salmo, ele começa a sua ligação inicial até ao fim. Parece que um processo que começa e depois vai tendo a sua trajetória e culmina com um ato de exaltação, um ato de glorificação, um ato de evidenciar aquilo que Deus é e representa pelo seu povo. Quando Jesus fala isto, Deus, por que me desamparaste? Jesus está a identificar-se com a humanidade. A humanidade, neste caso, Israel de Deus, o povo de Deus, que muitas das vezes não consegue entender os mistérios da palavra de Deus. Muitas vezes fica confuso perante situações que vai confrontando. Nós sabemos que o povo de Deus foi infligido várias situações por causa do seu desvio. Passaram por cativeiro, nomeadamente cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, invadidos pela Síria e outras situações, etc. Mas tanto nessa dimensão da nação judaica, que o povo de Deus, mas nós podemos ver em casos particulares. Quantas de nós, quando nós confrontamos com a situação, nos parece que Deus nos abandonou? Há um sentimento de impotência quando nós estamos a passar por dificuldades, quando nós estamos a passar pela dor, quando nós estamos a passar pelo sofrimento. Nós entendemos que Deus nos abandona. Se nós lemos esses salmos messiânicos, o servo sofredor, porque essa expressão servo sofredor, Isaías 53, a ideia do servo sofredor, essa ideia ganha em eco nos salmos messiânicos. Se lerem o Salmo 88, também mesmo esse salmo, quer dizer, são salmos muito melancólicos, que o salmista às vezes chega a dizer que Deus já não está com ele, a companhia dele é as trevas. Mas nós sabemos que essa inquietação, porque o ser humano não consegue desvendar muitos mistérios de Deus. Mesmo nós que já conhecemos toda a revelação bíblica, nós temos dificuldade de saber por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. E às vezes até podemos pensar que Deus não está a ver o que passa conosco. E esses gritos, nós vemos isso no salmista: até quando Deus permitirá que os ímpios, os malfeitores fazem pouco de mim e humilham-me de toda a hora e fazem vexame de mim? Não tenho sossego em nenhum lado. Será que Deus não está a ver? Essa ideia transparece a ideia de Deus não está a ver, Deus não está sensível, Deus não está a vir prontamente para o meu socorro. Mas em todos esses salmistas nós vemos sempre no final que há uma reconciliação. Porque o salmista passa por processo, mas depois chega a essa conclusão que realmente esse é um processo que valia a pena. É como nós quando nós estamos no sofrimento, nós estamos com situação da dor, de perda e de muitas outras situações, fazemos muitas inquietações. Mas depois de passar mais tempo, quando a poeira senta, nós depois começamos a reconhecer realmente que é um processo doloroso, mas valeu a pena. E nós reconhecemos que Deus esteve conosco. Mas no momento quando nós estamos a passar essas situações, é normal, humanamente, de acharmos que Deus nos abandonou. E quando Jesus Cristo deu este grito, Jesus Cristo estava a identificar com a humanidade, até porque Ele carregava todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ora, nós sabemos que Deus não pactua com o pecado. Nós somos filhos de Deus, mas quando nós pecamos, Deus não nos abraça e faz-nos festinhas. Deus não olha para nós quando nós estamos no pecado. E este grito de Jesus Cristo: Deus meu, por que me abandonaste?
Quer dizer, é uma ideia tanto de identificação de Jesus Cristo com a humanidade que ele queria salvar, que queria redimir, como ao mesmo tempo também colocando-se numa posição de que ele fez pecado. Ora, Jesus Cristo fez pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, fez pecado por nós para nos salvar. Ora, se fez pecado por nós, não podia esperar festinhas, permitam-me usar essa expressão mais vulgar assim, festinhas por parte de Deus. Esta é a razão pela qual ele deu este grito: Deus meu, por que é que me desamparaste? Mas, quando Jesus deu este brado, alguns dos presentes ouviram, diziam: olhem, está a chamar por Elias. Novamente, o tom jocoso de gozo em relação à afirmação do Senhor Jesus Cristo. Então o homem foi a correr, molhou uma esponja em vinagre e pô-la na ponta de uma vara. Chegou à boca de Jesus e disse: deixem lá, vamos ver se Elias o vem tirar da cruz. Mas Jesus deu um grande grito e morreu. Repara que Jesus deu um grande grito. Este grito não é grito de desespero. Este grito não é grito de desânimo. Este grito não é um grito de derrota, não. Antes, pelo contrário, é um grito de vitória, é um grito de confirmação de que ele esteve sempre aquilo que Deus requeriria que ele, enfim, seguisse. O Evangelho segundo Marcos não deu detalhes, mas nós vimos em outros evangelhos, está consumado. Jesus afirmou de forma peremptória que está consumado. E essa ideia de estar consumado é de que ele tinha concretizado o plano que Deus esperava dele e ele pisou Satanás na cabeça e, enfim, confirmando também de forma clara a nossa salvação. Mas nós vemos que o Evangelho segundo João fala que Jesus Cristo, nesse grito, conseguiu especificar o que é que Jesus terá dito. Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Novamente citando um outro salmo. Jesus termina assim este processo doloroso. Mas depois Jesus Cristo deu esse grito final, nós vemos aqui que ele morreu. Então a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo como Jesus morreu, exclamou: este homem era realmente o Filho de Deus. Há aqui dois acontecimentos importantes que nós devemos ver. Jesus Cristo, ao morrer, o véu do templo rompeu. Este véu do templo, enfim, está a sinalizar a divisão entre lugar santo e santo dos santos. O lugar santo dos santos, o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. Mas isto é, ele quando entrava lá era amarrado ao pé. Por quê? Porque se ele não tiver purificado, corre o risco de morrer lá e ninguém pode entrar lá. Mas nós vemos que essa barreira rompeu. Ou seja, Jesus dá por fim todas aquelas práticas cerimoniais do Velho Testamento, sobretudo daquelas práticas do templo, porque nós já tínhamos visto no capítulo 23, Jesus deu o pronúncio do fim do templo. O templo nunca mais voltará, vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra, ficará todo derribado. E esta profecia depois veio confirmar, entretanto, que o véu rompeu. Ou seja, este rompimento do véu, já não há barreira, já não precisamos do sumo sacerdote e muito menos de precisar de alguém que nos leve a Deus, como era a prática no Antigo Testamento. Nós agora temos acesso direto. Acabou esse muro de separação. Instaurou-se uma nova ordem através do reinado de Jesus Cristo na ordem de Melquisedeque. E todos nós somos sacerdotes. Já não precisamos de intermediários para nós chegarmos a Deus. E houve esse rompimento, houve esse acesso direto. A inimizade acabou. Tanto os judeus como os pagãos têm acesso direto a Deus. Mas nós vemos que a concretização disso vai dar com a destruição do templo nos anos 70, porque esse templo confirmou a profecia do Senhor Jesus Cristo, não ficará pedra sobre pedra. No início do capítulo 24 de Mateus, não ficará pedra sobre pedra, terá tudo derribado. E isto concretizou-se. Mas, resumindo e concluindo, até porque o nosso tempo esgotou, a verdade que nós queremos ver aqui é que nós temos que ver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é seguir aquilo que Deus nos manda. E nós vemos aqui que, infelizmente, os discípulos não estiveram à altura deste desafio. E também a própria multidão. Mas
Felizmente as mulheres foram fiéis até ao fim, porque eles assistiram ao funeral de Jesus, a morte de Jesus. O único discípulo que teve é só João, o discípulo amado que teve na crucificação de Jesus Cristo. Mas nós vemos depois da crucificação de Jesus Cristo, o Sinédrio, um dos elementos do Sinédrio, que é José da Arimateia, ganhou a coragem e foi pedir ao Pilatos para autorizar, para poder dar um funeral digno ao Senhor Jesus Cristo. E esse funeral digno, nós vemos que ele foi comprar lençóis, panos, enrolou Jesus e colocou na sepultura. Um pano fino. Isto evidenciando aqui também a primazia que este corpo do Sinédrio dava a Jesus Cristo. Mas nós vemos que as mulheres estavam lá. Estavam tanto na crucificação como no enterro do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo depois ressuscitou dos mortos. O que podemos extrair aqui dessa lição, tal como a nossa revista nos diz, e assim terminamos, as pessoas podem reconhecer com toda a confiança que Jesus é o Messias. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto, as pessoas podem estar seguras de que Jesus tem poder para salvar. E terceiro, os pecados das pessoas são perdoados porque Jesus morreu na cruz. Essa é a certeza que nós temos e temos também que esperar que um dia vamos ressuscitar para cumprir todas as promessas das bem-aventuranças eternas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e convido os irmãos a ficarem de pé para terminarmos com uma palavra de oração.